pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar do livro As Alegrias da Maternidade, da autora Bushi Emecheta. Esse livro veio na caixinha da tag do mês de outubro. Se você quiser saber mais sobre esse kit, que veio na caixinha do mês de outubro, eu mostrei com detalhes no penúltimo vídeo que eu fiz, que eu mostrei esse kit e ainda fiz um unboxing do livro de novembro, que veio na caixinha da tag, e outro livro que eu adorei ler, que se chama As Três Marias, da Raquel de Queiroz, que a gente vai conversar muito em breve. Então, se você quiser conferir mais como é que é esse kit da tag, é só procurar o nosso penúltimo vídeo aí de unboxing. Voltando a falar do livro, esse livro foi indicado pela Chimamanda, que é uma das autoras que eu mais gosto, e ela vai falar sobre feminismo, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre preconceito racial, sobre N coisas, e dá pra ver claramente como ela foi inspirada pela Emecheta, que ela é como se a Bushi Emecheta fosse pioneira nesses assuntos, em mostrar, em retratar a situação da mulher africana, porque esse livro vai trazer um pouco da situação da mulher na Nigéria e na cultura africana, e é um quadro muito complicado, que desvaloriza muito a mulher como ser humano. Ela é mais a questão dela estar ali para ter filhos, a missão dela é essa, e esse livro vai mostrar isso nitidamente. Mas esse livro também vai falar um pouquinho sobre o colonialismo. A história se passa quando a Nigéria ainda era colônia de Portugal, né? Nem tinha esse nome, perto de se emancipar, mas ainda era colônia. E vai mostrar como que isso influenciava a vida ali dos nigerianos, principalmente os que não eram do interior, digamos assim. E esse livro começa contando a história dos pais da personagem principal, que é a Ngou Ego. E depois eu volto e falo um pouco mais sobre a autora, tá? Tem umas questões muito interessantes sobre a vida dela que vieram nessa revistinha da tag, mas vou começar falando da história. Então, o livro vai começar contando um pouco a história dos pais do personagem principal, que é a Ngou Ego. Os pais dela viviam afastados das grandes cidades de Lagos, onde a Ngou Ego vai morar em determinado momento da história. Então ela foi criada quase sem interferência ali da cultura da Inglaterra, e muito acostumada com totalmente na base desses costumes e dessa consciência de que a mulher está ali para parir, né, para dar vários e vários filhos ao marido, e que se ela não consegue, ela é quase que uma pária, digamos assim. Ela não atingiu seu papel, não serve para muita coisa. E a mulher sente isso. Ninguém precisa dizer mais isso pra ela, embora digam também. E nem só se ela tiver... E não basta engravidar, ela tem que ter um filho homem, né? Porque é o filho homem que vai carregar o nome da família. Isso a gente não vê somente na cultura africana, né? Se a gente parar pra pensar nas rainhas, elas também tinham essa obrigação de ter o filho homem para dar o herdeiro, mas aqui era como se fosse todas as mulheres mesmo, porque senão aquele casamento quase não tinha serventia nenhuma. E a Ngou Ego nasceu num povoadozinho em que isso era muito latente, mas a gente vê que mesmo quando ela sai dali, esse costume vai com ela, porque as pessoas que ela conhece também pensam dessa maneira. Nessa sociedade também o homem tem o direito de fazer o que quiser com a esposa, agredir, deixar sem dinheiro para se alimentar. É uma sociedade bem machista mesmo. E é engraçado que quando a gente lê a história dos pais da Ngou Ego, é uma história que tem um fundo romântico. A gente fica meio dividido, sabe, em se você gosta do pai da Ngou Ego ou não, porque
ele valorizava isso, ele tinha várias esposas. A mãe da Engu Ego, na verdade, era uma amante. Não que nem a gente vê hoje, que com os nossos conceitos, que amante é uma coisa escondida. Não, ele tinha várias amantes abertamente. Só que como ela não era esposa oficial, digamos assim, como não casou, ela era uma amante. Todo mundo sabia que ele tinha relações com ela. Ele queria até fazer dela uma esposa. E fica claro no livro que o grande encantamento e paixão mesmo do pai da Engu pela mãe, a Ona, é principalmente pela resistência dela de querer se casar com ele, para ela não se deixar domar. Ela era até assim, os homens não gostavam muito dela por isso, porque ela não baixava a cabeça. Ela é a filha única de um pai, o pai não teve nenhum filho homem, então ele não queria que ela se casasse. Eu acho que ela até tinha esse desejo, sim, em alguns momentos, apesar dela gostar muito da liberdade que ela tinha, mas ela era como se fosse o filho homem desse pai. Ele não queria que ela saísse de perto dele para pertencer a outra família. E até se ela um dia engravidasse de um filho, que esse filho pertencesse a eles e não a outra família, sabe? Então ela nunca se casou. Só que ela nutria um sentimento forte por esse amante, né? É tanto que ela tem relações com ele várias vezes, ela se preocupa com ele, ela acaba cuidando dele e ele querendo o tempo todo ele estar ali na companhia um do outro, e sempre essa discussão dela não deixar de pertencer ao pai, que na verdade ela não era totalmente livre, né? Há uma grande responsabilidade dela para com esse pai, de não se casar, porque esse pai também não ficaria feliz com isso. E um dia ela acaba engravidando da Engu Ego, e eles combinam que se ela tiver uma filha mulher, ela vai ficar com a família do pai. E se ela tiver um filho homem, esse filho vai pertencer ao pai dela. E ela acaba tendo uma filha mulher. O pai da Engu fica super feliz, ele já tem outros filhos homens, ele não está preocupado em ter um filho homem. E ele tem uma relação muito bonita com a filha, apesar de ter essa cabeça de que uma hora ela tem que casar, que ela tem que ter filhos homens, e eles torcer muito para que ela consiga isso e ele fica tentando ajuda ela a arrumar um casamento, aquela coisa do casamento arranjado, que é muito complicada nessa história, porque fica claro que o casamento arranjado é uma coisa que não funciona. Além do machismo, de você obrigar a sua filha a casar com alguém, né, escolher por ela, o noivo também não tem muita escolha, né, mas ele pelo menos, você vê que ele pode aceitar isso ou não, embora a pressão da família seja muito grande. Só que acaba que às vezes as pessoas se decepcionam com quem esse par escolhe, né? É o que acontece um pouco nesse livro. No começo parecia que a Engu ia ter um casamento bem feliz, só que ela não consegue nem engravidar desse primeiro marido. E eles vão tentando, e aquilo vai começando a consumir a Engu, porque não é uma pressão só social, essas próprias mulheres se pressionam mesmo de que elas têm que ter esse filho. Então, é o papel delas mesmo ali nessa sociedade. Elas se sentem terrivelmente amaldiçoadas se elas não têm. Até uma desculpa para isso aqui no livro, que elas culpam a Shi, que é da Engu, que é como se fosse um espírito que acompanha ali a vida daquela pessoa, e esse espírito pode ajudar ou pode infernizar a vida da pessoa. E a Shi da Engu seria uma escrava que foi morta, porque naquela época tinha a coisa de o dono do escravo morreu, ou a dona vai ser enterrada, a escrava tinha que ser enterrada junto, viva ou não. É uma situação muito bizarra que acontece no livro, no começo mesmo. Então, é como se essa escrava que fosse o Shi da Engu. Não é nem Engu, eu tô falando Engu, mas é Inu, na verdade, né? Nu. É N-N-U o nome dela. E ela não tem sorte com esse primeiro casamento, ela acaba sendo devolvida
e ela fica muito triste, muito abalada, apesar dela ter um bom relacionamento com o pai e ficar bem ali cuidando dele. Ela sente que tá na hora, eles sentem, decidem que tá na hora dela ter um novo relacionamento, e dessa vez que ela deve ter um outro relacionamento longe, pra ficar longe daquilo ali, daquele ex-marido, que acaba arrumando outra esposa enquanto ainda tá com ela, consegue engravidar essa esposa, então só põe ela pra baixo, cada vez mais pra baixo. E ela viaja pra Lagos, é levada pra conhecer esse marido lá. E há uma grande decepção na vida da Inu. Foi o único momento que eu fiquei com um pouco de pena do marido, porque ela não consegue disfarçar a decepção quando ela olha pra ele. Uma decepção com o físico dele, porque ela vivia no campo, onde os homens faziam trabalhos de esforço físico, plantavam, aravam a terra. Então os homens eram fortes, musculosos. Não é nem pela questão da beleza igual o nosso padrão estético de que o homem tem que ser forte e ter um corpão, homens e mulheres, né? Que é esse padrão de beleza imposto na nossa sociedade. É mais do que aquilo representa para eles, de que aquele homem é trabalhador, que aquele homem é capaz de sustentar a família com a própria força. E o marido que arrumam para Inu é lavador de roupas, porque ele mora em Lagos. Em Lagos os empregos não são os mesmos que o do campo, obviamente, né? Os empregos, a maioria dos bons empregos são trabalhos para os ingleses, empregos assim de faxina, de cozinha ou de operário, digamos assim, mecânico. Então são esses tipos de empregos que você encontra em Lagos naquela época, empregos que não são o que ela está acostumada. Então quando ela descobre que o marido lava roupa e faz esse tipo de serviço doméstico, ela fica horrorizada, ela não consegue disfarçar, ela quer ir embora, mas isso acaba muito rápido porque ele também não tem zero sensibilidade. Ele é um marido que vai chegar a agredi-la, que quando eles ficam sem dinheiro, ele mesmo assim gasta o dinheiro dele com bebida em vez de sustentar os filhos, porque com ele a Ingu finalmente vai conseguir ter um monte de filhos. Só que aí vem as ironias da história, né? Que na verdade ser mãe naquela situação não necessariamente é a definição de alegria, porque ela vai ver os filhos passar fome, os filhos subnutridos, porque o emprego que o marido tem, chega um momento que os patrões dele vão para a guerra, ou pelo menos saem de Lagos por conta da guerra, e ele fica sem emprego, não tem garantia nenhuma, né? Então o patrão paga ali o salário do mês, ele fica só com aquele salário, gasta do jeito que ele resolve e a família acaba ficando sem dinheiro. A Ingu, a sorte é que ela começa a vender. Ela compra cigarro para vender, avulso para as pessoas na rua. Tem momentos que ela monta tendas para vender várias coisas sempre muito simples, porque ela está sempre engravidando. Quando ela começa a evoluir financeiramente, ela engravida de novo. Aí chega aquele momento que ela não consegue mais ir lá para a venda dela, então ela nunca consegue prosperar muito com aquele comércio, e por conta dessas várias gravidezes, e ela não consegue, quer dizer, ela consegue, né? Ela batalha muito para alimentar os filhos dela em vários momentos. E isso é a grande ironia do título, né? As alegrias da maternidade, que é, na verdade, quase que os sofrimentos da maternidade. Porque muitas vezes ela vai ter esses filhos sozinha, com a ajuda de vizinhos. Ela vai precisar da ajuda dos outros para se alimentar. Tem umas horas muito barra nesse livro. Sorte que você começa a ver que ela sempre consegue sair daquilo ali. Em algum momento alguém ajuda, ou ela começa a vender outra coisa que dá certo. Então você sempre fica com aquela esperança, não, mas
vai dar tudo certo, né? Ela vai sair daquilo ali. Você cria uma empatia muito forte com a Inu, né, lendo esse livro, porque é uma história muito de altos e baixos. Você fica ali torcendo por ela, torcendo pelos filhos. Ai, meu Deus, não pode morrer, não pode morrer de fome. Gente, não há nada mais pesado que a pessoa morrer de fome. A gente não tem a menor noção de como é isso. Você lendo esse livro, você fica com aquele peso, assim, de como deve ser isso. Você vê seu filho sem nada para comer. É muito pesado. E há 2 momentos na história em que o marido dela arruma outras esposas, digamos assim. Um por vontade dele, com a desculpa ali de ajudar ela alguém para ajudar ela com as crianças, né, com os serviços domésticos, e outro por necessidade mesmo, uma imposição aí da família, que é uma questão bem difícil também. E a Engu fica tendo ali que dividir os custos com mais gente, muitas vezes o dinheiro que ela coloca na casa, tendo que sustentar outras crianças, outros filhos, e com aquelas mulheres que querem assumir a posição dela, digamos assim, no coração ali do marido e no bolso do marido também, porque a mulher, a mãe mais importante ali da casa, a mulher mais importante da casa, é ela que administra os bens, o dinheiro ali que o marido, pouco dinheiro que o marido dá para comida e para o dia a dia mesmo da família. Então há uma disputa entre elas. É claro que cada uma quer o melhor para os seus filhos, então rola uma disputa assim. E é engraçado que quando a gente lê, como a gente tem a visão da Inu, na maior parte do tempo, o livro não é em primeira pessoa não, mas a gente acompanha a Inu há mais tempo, né? A gente tem muito mais empatia por ela, então em alguns momentos eu fiquei com um pouco de raiva dessas outras esposas, porque elas já tinham uma vida tão sacrificada, mas essas esposas estão fazendo na verdade o mesmo que elas, né? Lutando pelos seus filhos. Se a Inu não fosse a primeira esposa, ela talvez fizesse a mesma coisa. Então, na verdade, não era para os homens terem as colocado naquelas situações, né? De ter, do mesmo homem ter várias esposas, muitas vezes sem dinheiro para sustentar. Ela se ressente muito porque o pai dela, o Abigad, ele conseguia dar conta de todas essas esposas. Ele era um cara importante na comunidade que eles viviam, era um dos mais importantes. E como eles viviam no campo, o alimento estava ali. Tudo estava muito ali à mão, bastava trabalhar para ter, né? Então, não tinha luxos, não tinha luz, não tinha água encanada, mas ninguém estava passando fome diretamente. Então, as esposas todas viviam bem para aquela sociedade, né? E aí não vai se ressentir muito dela ser a esposa mais velha, mas ter que administrar tão pouco, né? Ter que não ter nenhum benefício de ser, na verdade, a esposa, a primeira esposa, a esposa mais importante. Só que a Inu tem um olhar muito romântico sobre o pai. A gente sabe, do começo da história, de como tem lados bonitos a relação dele com a mãe, mas o que não sentiam essas esposas ao ver ele dando preferência para a amante? O que elas não sentiam daquilo ali? Então, não adianta você querer romantizar muito isso, o pai da Inu, Abigad, porque ele tinha seu lado machista também. Talvez se a Ona aceitasse casar com ele, ela ia ser só mais uma esposa ali, sabe, sem tanta importância. Mas ainda assim, para Inu é pior, porque nem dá conta financeiramente, né,
das esposas, esse marido dá, e elas acabam tendo que trabalhar e deixar a criança sozinha em casa, exposta a tudo, ou botar as crianças mesmo para trabalhar. Conforme ele não vai tendo vários filhos, os filhos mais velhos acabam assumindo a responsabilidade de ganhar algum dinheiro também. E é interessante porque ela faz muita questão que os filhos homens estudem, né? Há isso na história. Mesmo as famílias que se mudam para cidades maiores, as meninas ficam em segundo plano na questão do estudo, de se formar. Eles têm um pouco a consciência de que é importante os filhos estudarem para os filhos terem mais direitos naquela sociedade ali dominada pelos ingleses. E tanto que ela faz muita questão que esse filho estude, mas há uma grande expectativa também em cima desses filhos de que tragam um retorno financeiro rápido. Ter filhos homens para as mães era uma garantia de que eles iam cuidar delas na velhice, depois que o pai morresse. E há uma briga aqui no livro, no momento em que o filho da Nu vai querer estudar, mas vai querer alcançar voos maiores. Então há essa questão também do sonho desses jovens acaba sendo sair dali, né? E como eles têm contato com outras culturas, aquele mundo ali vai ficando um pouco sem sentido para eles. Então também tem isso aqui no livro das expectativas que os pais colocam sobre os filhos, que não necessariamente elas vão ser atendidas como eles esperam. São muitas questões em cima desse livro, gente. Se a gente for falar de todos os detalhes, eu também não quero contar tudo o que acontece na história para vocês. Precisam ter os seus sustos também. Esse livro, por enquanto, você encontra só na tag. Não tem ele. Ele nunca foi lançado no Brasil. No livro vem dizendo que ele foi lançado em parceria com a editora Dublinescência. Eu não sei se essa editora vai publicar esse livro também. Se eu tiver informações, vou colocar aqui na descrição do livro. Mas seria ótimo, e tomara que os outros livros da Bush venham para o Brasil, porque esse não é o primeiro livro dela, há outros livros publicados por ela. E eu vou falar um pouco agora da história da própria Bush, que eu li na revistinha da tag. A autora é essa daqui. Ela morreu esse ano, gente. Quando eu li, eu já fiquei triste quando eu comecei a ler, porque ela morreu em janeiro desse ano. E eu nunca tinha escutado falar sobre ela. Obrigada, Tag, por essas experiências mesmo literárias que eu não teria se não tivesse esses kits que vem todo mês. E a minha meta para o ano que vem, eu decidi que eu não vou fazer meta literária de escolher 12 livros. Minha meta vai ser ler o livro que vem na caixinha da tag todo mês certinho, porque esse ano eu deixei acumular vários livros que eu poderia ter lido há mais tempo. E olha o que ela vai dizer aqui, entre aspas. Existem milhões de mulheres africanas que nunca deixam suas casas, nunca deixam seus vilarejos, continuam na escravidão. Quanto aos meus livros, eles podem ser positivos ou podem ser negativos, mas eu acredito que se você cria uma heroína, seja africana ou europeia, com educação, não necessariamente com dinheiro, mas educação, ela ganha confiança para poder lidar com o mundo moderno. As mulheres... Aí aqui um trechinho sobre o trabalho dela, né? As mulheres de Emecheta se recusam a se entregar e morrer. Sempre há resistência, um desafio ao destino, uma necessidade de renegociar os termos da paz incerta que existe entre elas e as tradições consagradas. Realmente, as mulheres desse livro são muito batalhadoras, não só em Nu, como essas outras esposas que acabam aparecendo. Aqui, um pouquinho do que vem dizendo sobre ela na revista. A partir de seus escritos, Florence Oni Bush Emecheta, comprometeu-se a questionar os estereótipos da mulher nigeriana e africana, expondo sua realidade diária e a opressão das normas sociais. Sua obra critica, entre outros temas, o tipo de educação destinado à mulher, a valorização da maternidade como única preocupação possível,
a violência degradante do colonialismo e a cultura que deslegitima sua autonomia. Bushi Emecheta nasceu em 1944 na cidade iorubá de Lagos, mas foi na terra natal de seus pais, Ibuza, onde ela passou boa parte da infância. Aí vai contar que ela sempre gostou de ouvir as histórias dos mais velhos, que isso sempre a inspirou, e que durante a infância dela o irmão era privilegiado de estudar e não ela, né, como acontece com os filhos da Ainu, mas ela insiste tanto que ela acaba sendo matriculada em uma escola missionária para meninas, onde ela vai e aprende o inglês. Aí vai contar que ela acaba perdendo os pais, ela consegue uma bolsa para estudar em outra escola, mas que como ela perde os pais, ela fica passando ali de um parente para o outro, e que aos 11 anos ela conheceu e se tornou noiva do estudante Silvestre Onwordi. Aos 16 eles já estavam casados. Logo nos primeiros anos nasceram 2 filhos, chegariam a 5 no total. A família mudou-se para Londres, onde o Onwordi entrou para a universidade. Emecheta viveu um casamento infeliz e não raro abusivo e violento. Quando começou a escrever em seu tempo livre, chegando ao rascunho de um romance, viu Onwordi queimar os textos, consumido por um absurdo sentimento de posse e ameaçado pela força de vontade da esposa e seu desejo de conquistar uma graduação e tornar-se escritora. Aos 22, Bushi consumou o divórcio, mas onde renegou a paternidade. Sem dinheiro em um país estranho a ela e com seus 5 filhos para cuidar, manteve-se com obstinação e trabalhou em lugares como a Biblioteca de Londres, enquanto estudava à noite. Em 1974, estava graduada em Sociologia. A graduação e os pequenos trabalhos eram movidos desde o princípio pela vontade de escrever, aprimorar seu inglês e sua comunicação com o resto do mundo. Depois de diversas rejeições, recebeu uma oportunidade como colunista no periódico inglês New Statesman, onde escreveu sobre experiências pessoais. Aí vai falar que esses textos se transformaram no seu primeiro livro, que em português fica Cidadão de Segunda Classe, e depois ela conseguiu escrever 2 romances de caráter autobiográfico, com alguns elementos ficcionais, e as obras que vieram depois têm como cenário a Nigéria colonial no início do século XX, a África que a mãe dela conheceu. Então, há uma relação muito parecida com a vida da Chimamanda, né, que não chegou a se casar nessa situação de abuso, né, mas saiu também da Nigéria para estudar nos Estados Unidos e teve todo esse contato com o preconceito já recente, né. Então são 2 mulheres que saíram da África e que, por mais que com todo o preconceito, conseguiram contar um pouco da sua história, da história da Nigéria, tanto da Nigéria atual como como de uma história mais antiga, que nem é tão antiga assim, né? A Nigéria demorou muito para se libertar da Inglaterra. E eu fiquei muito interessada em ler The Slave Girl, A Pequena Escrava, uma denúncia à opressão patriarcal sobre as mulheres e seus corpos, que tem como protagonista uma menina órfã vendida pelos irmãos para um parente distante. Gente, deve ser muito brava essa história. Aí depois a revistinha vai contar um pouco mais sobre o livro, como eu contei para vocês. Também no começo tem um pouco da história da Chimamanda, né, que foi quem indicou. E nos ecos da leitura, eles vão indicar outros autores nigerianos que a gente pode querer conhecer, como Chinua Achebe, Sefi Ata, Oli Soyinka e Flora Nilpawa. Gente, eu não sei como é que pronuncia os nomes deles, infelizmente. Depois tem uma entrevista com a tradutora Heloísa Jean, isso aqui. Então é uma revista bem completa, como sempre. Depois tem um pouco da história da Nigéria, um pouco da África. Então
É um pouco porque a África é um país, porque a África é um continente gigantesco, né? Mas eles tentam falar um pouquinho aqui na revista também. Então, gente, esse livro foi uma leitura incrível, uma leitura dolorida, mas é uma escrita extremamente fluida, que você precisa saber o que vai acontecer no momento seguinte, somente por essa empatia toda que você cria, esse laço que você cria com essa família, que precisa sobreviver, com a força da Inu de estar sempre lutando por esses filhos, sempre se decepcionando com o que a vida traz, mas sempre lutando também. Há muitas questões dentro desse livro, essas foram, acredito que as que mais me tocaram. Eu vou deixar alguns links também que a Tag fez sobre outras indicações da Chimamanda e sobre outras indicações de escritores africanos aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar os links dos vídeos e de posts do blog que eu fiz sobre os livros da Chimamanda. Não deixa de conferir se te interessou toda essa temática. E também, se puder curtir, ajudar a compartilhar, se inscrever no canal, fico muito feliz. Até a próxima. Tchau, tchau.